Pessoal, abram no caderno de vocês agora o item 4.4 para falarmos do efeito translativo. Pessoal, em razão do efeito translativo, o tribunal conhece originariamente. O que significa conhecer originariamente? Sem ter havido uma decisão anterior no processo, matérias conhecíveis de ofício. Vamos colocar isso no caderno? Olha só. Coloquem o seguinte: em razão do efeito translativo, o tribunal conhece originariamente matérias conhecíveis de ofício. Em razão do efeito translativo, o tribunal conhece originariamente matérias conhecíveis de ofício. O que são essas matérias conhecíveis de ofício, pessoal? São as matérias de ordem pública, ou são matérias que não são de ordem pública, mas em que há uma expressa autorização legal para que o juiz conheça de ofício. Então, quando você recorre, o tribunal, no julgamento desse recurso, se ele perceber que existe alguma matéria que ele pode conhecer de ofício, ele vai conhecer aquela matéria de ofício, ainda que de modo originário. Ou seja, ainda que as instâncias inferiores não tenham decidido a respeito daquele assunto. Ok? O efeito translativo, ele não é ilimitado. Ele não é um efeito todo-poderoso. Ele vai encontrar limites. E onde está esse limite do efeito translativo? Ele se encontra na extensão do efeito devolutivo. Então, o efeito translativo é limitado à extensão do efeito devolutivo. Em outras palavras, pessoal, o tribunal ele só pode conhecer das matérias de ordem pública naqueles capítulos que forem devolvidos pelo recorrente através do seu recurso. Lembra que uma decisão ela pode ser dividida em capítulos. Você pega um capítulo e recorre somente sobre um. O outro capítulo você não recorre. Nesse caso, o capítulo que não foi devolvido ao tribunal, ele não está sujeito ao efeito translativo. Isso é muito importante que vocês entendam. É tão importante que eu vou exemplificar. Imagina que eu tenho, na minha petição inicial, o meu pedido A e o meu pedido B. Eu perco. E eu recorro em relação ao pedido A. Eu não recorro em relação ao pedido B. E aí vem o tribunal e, no julgamento do recurso, reconhece a prescrição do pedido B. O tribunal pode fazer isso? Ora, vamos analisar por partes. A prescrição é uma matéria que pode ser analisada de ofício? Sim, é. Mas, nesse caso, ela não vai poder ser conhecida pelo tribunal. Por quê? Porque o pedido B não foi devolvido, lembre-se do efeito devolutivo, o pedido B ele não foi devolvido ao tribunal. Então, muita atenção, o efeito translativo é limitado pela extensão do efeito devolutivo. Vamos colocar isso aqui no material, olha só. Atenção, o efeito translativo não é ilimitado, encontrando limites na extensão do efeito devolutivo. Em outras palavras, o tribunal só pode conhecer de matérias de ordem pública nos capítulos devolvidos pelo recorrente. Aqui a anotação quanto ao efeito translativo. Para a gente fechar, saibam que esse é um efeito que ele é gerado em todo recurso ordinário. Na apelação, no agravo, em todas as espécies de agravo, nos embargos de declaração, no recurso ordinário constitucional e etc. Esse é um efeito que é gerado em todo recurso ordinário. Segundo os tribunais superiores, e aqui eu cito o STF e o STJ, no RE, no recurso extraordinário, e no RESP, no recurso especial, por conta de um requisito de admissibilidade próprio, que é o pré-questionamento, não haverá o efeito translativo, pessoal. Então, anotem que no RE e no RESP, nós não temos o efeito translativo. Essa é a posição pacífica e consolidada dos tribunais superiores. E o que é o pré-questionamento? Em resumo, tá, em apertada síntese aqui,
O pré-questionamento, ele exige que a matéria a ser decidida pelo tribunal já tenha sido resolvida nas instâncias inferiores. E notem que isso inviabiliza uma atividade originária do Tribunal Superior. O julgamento do RE e do RESP, ele é sempre uma atividade revisora. O RE e o RESP não vai conhecer de matérias originariamente. Por quê? Porque ele exige o pré-questionamento. E ao exigir o pré-questionamento, ele afasta aqui o efeito translativo. Então, muita atenção. O efeito translativo ele é gerado em todo recurso ordinário, mas no RE e no RESP, né, que são recursos extraordinários, por conta do pré-questionamento, não vai haver esse efeito translativo. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós fechamos aqui o efeito translativo.